Olá pessoal do Decálculo, muito bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos aí na nossa reta final do aprendizado de limites, a parte conceitual. E agora eu trouxe para vocês aqui uma pequena aplicação, um exemplo, um exercício sobre a questão dos limites laterais para a gente matar de uma vez por todas esse assunto. Tudo bem? Vem aqui comigo que a gente vai fazer esse exercício juntos. Pessoal, limites laterais ainda, e o principal interesse de estudar limites laterais é para verificar se o limite de uma função vai existir ou não. Tudo bem? Então é o seguinte, o exemplo que eu trago para ti é em relação a esse limite dessa função, módulo de x sobre x. Será que a função é todo esse conjunto, tá? Essa divisão do módulo de x sobre x, e no caso o x se aproximando de zero. Então ele pergunta, o questionamento dele é se o limite dessa função aqui vai existir ou não. Toda vez que ele pedir para vocês, limite de tal função existe, tu já vai saber que tu vai ter que passar por limites laterais para poder determinar se a função existe ou não. Então, aparecer esse tipo de questão, já sabe que vai dar em limites laterais. Tudo bem? Que é bem simples. Bom, mas e aí, como é que eu vou partir para poder saber se esse limite existe ou não? Olha, primeira coisa é entender o que a função, como é que essa função ela está disposta, antes de tudo. Então, por exemplo, o módulo de x sobre x, essa função que aqui está, vou pegar só a função agora, vou estudar só a função. Esquece limite agora, tudo bem? Esquece limite. Então, essa função módulo de x sobre x, ela tem a seguinte característica, ela vai representar o valor 1, se o valor desse x que aqui está, ele for positivo. E ela vai ser menos 1 se o valor desse x que estiver aqui for negativo. Vamos tirar um exemplo para ver se isso é verdade? Bom, tu sabe que um número dividido por ele mesmo sempre vai ser 1, concorda? Então, 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 10 dá 1, ou ainda que seja negativo. Mas o fato é o seguinte, que um número por ele mesmo sempre vai dar 1. Só que nesse caso, ele pode dar 1 positivo ou 1 negativo. Por exemplo, vamos fazer com o valor 5. O módulo de 5 é 5, dividido por mais 5, dá 1. 10 positivo, estou trabalhando sempre com valores positivos, 10 agora. O módulo de 10 é 10, dividido por 10, também dá 1. Então, toda vez que eu tiver valores positivos, eu vou ter o valor 1. Que é o que ele está dizendo aqui, ó, você vai obter 1 se o seu x for positivo. Agora, vamos trabalhar com valores negativos. Por exemplo, menos 5 agora. Menos 5. Se eu tirar o módulo de menos 5, vai dar 5 em cima. Confere? Mas aqui não. Aqui vai continuar sendo menos 5. Aí vai ficar 5 dividido por menos 5. Aí o que vai acontecer, pessoal? 5 corta com 5, mais o menos continua. Por isso que dá menos 1. 10, por exemplo. Menos 10, desculpa. O módulo de menos 10 é 10. Mas aqui embaixo ainda vai ser menos 10. Então, nós vamos ter, no final das contas, 10 dividido por menos 10. E isso vai gerar menos 1, igualmente. Tá? Então, de maneira geral, vai acontecer o seguinte. Essa razão aqui vai dar 1 se você escolher um valor positivo para x, se o x for positivo. E essa razão aqui vai dar negativa se você escolher um valor negativo para esse x. Sempre vai ser assim. Tudo bem? Professor, e se for 0? Bom, se for 0, vai dar 0 dividido por 0, que é indeterminação. Então, você já sabe que o 0 ele não faz parte aqui desse conjunto. Você deve evitá-lo para poder existir essa função. Tudo bem? Simplesmente por conta disso. Porque na hora que você for fazer uma divisão, não pode haver divisão por 0. Então, o 0 ele não está definido nessa função. Portanto, uma função descontínua. Tá certo? Então, ó, sendo função descontínua, você pode perceber, opa, ela pode ter limite ou não. Tudo bem? Ela é uma função descontínua, você já abre o alerta. Essa função ela pode ter limite ou não. E aí, para saber se existe limite ou não, temos que partir para o conceito de limites laterais. Tudo bem? Pessoal, aí graficamente ficaria como isso. Eu sempre gosto de trabalhar graficamente para que o meu aluno entenda de uma vez por todas como é que está essa função. Então, ela é menos 1 se o x for negativo. Desculpa, ela é menos 1 se o x for negativo e é mais 1 se o x for positivo. Então, graficamente vai ficar como?
Te liga apenas, por enquanto, na linha vermelha. A linha vermelha representa o gráfico, tudo bem? Então, se for valor negativo para x, ó, lembrando que o valor negativo para x está desse lado esquerdo e os valores positivos para x está do nosso lado direito, tudo bem? O eixo x aqui, negativo, positivo. Então, se eu vier pegando os valores negativos para x, quanto é que vai ser meu valor? Menos 1. Então, vai ser sempre menos 1. Então, uma reta. Uma função contínua, isso mesmo. Né? Sempre vai ser menos 1 se o x for negativo. Então, você desenha uma reta e quando chegar em zero, você faz uma bolinha, porque ela apresenta uma descontinuidade exatamente nesse ponto aqui, zero. Tá? Zero nessa direção. Então, é menos 1 para sempre. Se o x for negativo, qualquer valor que seja negativo vai ser menos 1 para sempre. E aí, quando ela chega em zero, ela vem com vários valores negativos, não é isso? Do menos infinito, e aí quando ela chega aqui em zero, ela não existe. Por isso que está essa bolinha aberta. Da mesma forma, para o lado positivo, agora analisa essa parte vermelha aqui de cima. Para valores positivos do mais infinito, ela vem chegando, vai se aproximando até chegar em zero. Qualquer valor que seja positivo, ela sempre vai ser 1. Sempre vai ser 1 para valores positivos. É isso que está dizendo. Então, nosso gráfico fica dessa maneira, né? Menos 1 com bolinha aberta quando chegar no valor zero e 1 positivo quando chegar no zero também, na parte de positivo, para os valores positivos. Então, o gráfico fica desse jeito como está aqui em vermelho. Tudo bem? Bom, só que o nosso interesse, veja bem, vamos voltar agora para a questão do limite. Essa foi só a questão do gráfico da função. Vamos voltar para a questão do limite. Ele quer que você calcule o limite dessa função que a gente já discutiu quando o x está tendendo justamente para zero. Justamente no ponto onde nós temos a descontinuidade da função, que seria esse ponto aqui, zero. Né? Que eu até coloquei aqui um pontinho só para identificar. Não significa dizer que é contínuo, tá? Eu estou só colocando esse ponto para você indicar. Então, P igual a zero neste ponto aqui. E ele quer calcular o limite exatamente nesse ponto. E aí, para você saber se esse limite vai existir ou não, o que você tem que fazer? Você tem que tender limite lateral pela esquerda e ver quanto é que dá o valor, e depois tender pela direita e ver quanto é que dá esse valor. Tudo bem? Vamos analisar? Bom, sendo uma função contínua, isso facilita bastante as nossas análises. Por quê? Porque não importa o valor que eu pegue da minha aproximação, o limite sempre vai tender para o mesmo ponto, tu concorda? Então, posso pegar várias regiões aqui, ó, o meu limite sempre vai tender para esse ponto aqui. Então, imagina que eu peguei uma região muito próxima, pela direita, por isso que eu coloquei aqui, ó, 0 mais. Eu estou me aproximando do ponto zero, só que pela minha direita. Então, na medida que eu for me aproximando, uma região, a função lá sempre vai ser a mesma. Né? Não vou chegar em 1, vou chegar próximo. E aí, na medida que eu for chegando, eu vou olhar de perto e vou chegar, olha, isso vai dar em 1. Então, eu vou dizer que o meu limite lateral pela direita é igual a 1. Tudo bem? Da mesma forma, quando eu vier agora aqui para baixo, vou fazer agora o meu limite lateral pela esquerda. E aí eu simbolizei por 0 menos. Tudo bem? Esse 0 menos significa se aproximar de 0 pela esquerda. A própria seta indica. E aí eu vou pegando valores bem próximos dessa região, bem próximo, de tal maneira que eu vou concluir que me aproximando pela esquerda chega em menos 1. E aí vem a nossa grande discussão. Eu vou me aproximando pela direita, está dando mais 1. Agora vou me aproximando pela esquerda, está dando menos 1. O que está acontecendo com esses limites laterais? Eles não estão convergindo. Estão dando valores distintos. E aí o que a matemática nos diz quando nós temos essa divergência de valores? Ela recomenda dizer, olha, se não está havendo uma convergência, diga que não existe. E é isso que nós vamos dizer aqui. Tá bom? Que esse limite, ele simplesmente não vai existir, porque ora esse limite está dando menos 1, e ora esse limite está dando exatamente 1. Limites, portanto, diferentes. Então, nós dizemos que o limite não existe. Agora, essa foi a parte gráfica, a parte da função. Agora, vamos para a parte matemática. Como é que você vai resolver matematicamente? Tá bom? Vai ser assim, ó. O limite do módulo de x sobre x, quando o x tende a 0 mais, ou seja, quando tende pela direita, é igual ao limite de x tendendo a 0 mais de 1. Por quê? Porque quando eu estou tendendo pela minha direita, por positivos, o valor da função é 1. Então, por isso que eu coloquei um bem aqui.
Então, limite de 1 quando o x tende a zero pela direita é exatamente 1. Limite de uma constante é sempre uma constante. Gravem isso, isso é uma propriedade importantíssima. Se você está calculando o limite de uma função que é constante, o limite dela é o próprio valor da constante. Por exemplo, quanto é o limite de 10? Um valor. A função, no caso, é uma função constante. Limite de 10. O limite de 10 é 10. O limite de 20. O limite de 20 é 20. O limite de 1 milhão. O limite de 1 milhão é 1 milhão. O limite de menos 5 é menos 5. Então, o limite de função constante é a própria constante. Que fique claro isso. Tudo bem? Então, eu estou calculando o limite, na verdade o limite lateral, mas é o limite de uma constante. Quanto é o limite de uma constante? A própria constante. Só que quando eu tendo pela direita, 0 mais, vai para 1. O valor é 1. Agora, o limite da função do modo de x sobre x, quando o x tende pela esquerda. Quando o x tende pela esquerda, para onde é que ela vai dar? É menos 1. Por isso que aqui está menos 1. Limite dessa função é menos 1 quando o x tende pela esquerda. E aí o limite de uma função constante é a própria constante, no caso, menos 1. E aí qual foi a conclusão matemática? Olha, calculei pela direita, deu 1 positivo. Calculei pela esquerda, deu menos 1. Não convergiu. Limites laterais diferentes. Se os limites laterais são diferentes, qual é a conclusão? Portanto, o limite do módulo de x sobre x, quando o x tende a zero, vejam bem, nesse caso já não trago mais sinal. Esses dois aqui são limites laterais, tá vendo? Mais e menos, limites laterais pela direita e pela esquerda. E esse limite que nós já vimos trabalhando sem sinal algum em cima do zero, é o limite, digamos assim, um limite geral. Ele já considera tanto o lateral pela direita, quanto o lateral pela esquerda e engloba tudo. Tudo bem? Então esse aqui é o limite, digamos, limite geral. Então, nós podemos dizer que o limite geral dessa função, ela não existe, simplesmente porque os limites laterais não convergiram. Tudo bem? Uma aplicação prática e rápida aí, de onde a gente vai utilizar a questão dos limites laterais. Tudo bem? Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e até a próxima.